Sejam bem-vindos aí todo mundo. Hoje é dia da gente aprender um pouquinho mais sobre investimentos, como que você pode tornar a sua família investidora. Eu quero muito ajudar você a convencer a sua família a compartilharem com vocês de investimentos para que vocês tenham essa mesma situação na sua casa, porque eu sei que às vezes é difícil as pessoas acreditarem que isso é possível. É difícil as pessoas acreditarem que no mercado financeiro você consiga ter rendimentos, né? Então aqui hoje a gente vai explanar um pouquinho sobre tudo isso para ajudar vocês, né, nessa jornada rumo aos 100 mil investidos. Bom, dito tudo isso, vamos lá começar aqui a nossa apresentação. O que são os fundos imobiliários? Aqui de uma forma bem técnica, pessoal, é como se fosse um condomínio de investidores que reúne seus recursos, tá? Então você vai comprar imóvel com outras pessoas, ao invés de você investir um grande valor no seu imóvel, você vai comprar imóveis com outras pessoas. Então, fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em um conjunto de mercado imobiliário. Então, a dinâmica mais tradicional é que o seu dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, tá? E que depois sejam alocados ou arrendados. Os ganhos obtidos nessas operações são divididos entre os participantes. E aí você vai ter uma parcela que vai fazer parte da sua carteira que você vai receber. Tá bom, pessoal? Então, qual que é a diferença entre um fundo imobiliário, tá? E você comprar o seu imóvel para locação? Né? Existe uma diferença. Então, muitas pessoas têm enraizado, tem muitas pessoas até que vivem disso, de aluguel. Né? As pessoas compram aluguel e elas vivem disso. Ela recebe, inclusive, eu tenho um aluguel, né? Eu tenho um apartamento alugado, então aqui eu trouxe, inclusive, para esse comparativo, porque eu tenho os dois tipos de investimento. Então vai ficar bem fácil para eu mostrar para vocês a grande diferença entre um e outro, tá? Então aqui, ó, primeiramente, os fundos imobiliários, eles não têm imposto. Então você não paga imposto. O imposto de renda você não precisa pagar nos fundos imobiliários, tá? Não tem nenhum tipo de manutenção que dependa de você, do seu dinheiro, que você não precisa fazer manutenção no imóvel. Então, você não tem que se preocupar com nenhum tipo de manutenção. Então, já vale aí, pessoal, né? Porque imagina você ter vários imóveis que você precisasse se preocupar com a manutenção, se está tudo bem, se não. Então, é importante que aqui você já não precisa se preocupar. Tem liquidez diária. O que significa liquidez diária? Quando você quer vender o seu fundo imobiliário, você vai entrar lá na corretora, no home broker lá da corretora, e você vai vender o seu fundo. Simples assim. É muito simples de se vender o fundo imobiliário, então ele tem uma liquidez diária. Claro que, por se tratar de renda variável, a gente não pode esquecer que depende de como está o mercado. Por isso que renda variável, a gente costuma dizer, né, todos os consultores financeiros, a maior parte, consultores financeiros e de investimentos, que a renda variável ela precisa ser investida a longo prazo. E quando a gente fala que a renda variável precisa ser investida a longo prazo, em que sentido que isso está sendo dito, tá, pessoal? Porque você precisa estar amparado com a sua reserva de emergência, porque num momento difícil do mercado, inclusive que nós estamos vivendo agora, não é um bom momento para você vender um ativo que você sentiu que ele teve um rendimento ruim, que ele caiu o valor dele, né? Então você precisa estar amparado com bons investimentos para você vender no momento certo, no momento que estiver bem o mercado, aí sim é o momento de você se desfazer daquele ativo. Então aí você não vai ter nenhuma perca financeira. Então os fundos imobiliários, eles podem ser vendidos a qualquer momento, mas vai depender muito do valor de mercado. Aquele momento que você for vender, pode ser que ele esteja muito bom, pode ser que ele esteja muito ruim. Então, depende muito de como vai estar o momento do mercado. Então, você precisa avaliar isso, né? Precisa entender que isso é um ponto importante. Então, depois que você avaliou o mercado, viu? Então, você tem, a qualquer momento, você pode vender. Não precisa resolver problemas, ou seja, você simplesmente vai comprar sua cota e receber o aluguel na sua conta. Simples assim. Você não tem mais nenhum outro tipo de burocracia referente à compra de fundos imobiliários. Taxa de administração é extremamente baixa. O que é essa taxa de administração, pessoal? O fundo, obviamente, tem um administrador e ele vai administrar esse fundo para você. Então, obviamente, que ele vai cobrar de você uma taxa anual que chega a ser, às vezes, 0,30%, tá, pessoal, ao ano. Então, é bem baixinho a taxa, você quase não sente porque ela também já vem descontada no valor que cai na sua conta.
Essa taxa de administração, ela equivale à empresa que administra o condomínio. Então, geralmente, quando você paga o condomínio, você paga uma taxa para uma empresa fazer a administração ali do seu condomínio. Então, diferente aqui, o valor é bem menor do que essas empresas que administram o condomínio cobram. Tudo bem que você rateia, mas ela acaba sendo bem baixinha, tá? E é importante você observar também isso quando você for comprar um fundo, você precisa avaliar qual é o valor da taxa de administração que está sendo cobrado aqui desse fundo, tá? Não tem condomínio, né? Você não paga condomínio, simplesmente você só recebe ali o aluguel, então você não tem a preocupação de ter que pensar. Por exemplo, tá, pessoal? Digamos que você compra um fundo imobiliário de shoppings. Existem muitos shoppings que você pode se tornar um cotista, tá, desse fundo, e aí você passa a receber aluguel deste shopping. Então, digamos que uma das lojas parou de alugar lá, mas você não perde o aluguel como um todo, você continua recebendo pelas outras lojas que ainda continuam pagando o aluguel. Diferente de quando o seu imóvel a pessoa que está alugando, né, o seu inquilino, ele sai do seu imóvel, você fica com a responsabilidade de alugar novamente, de achar um bom locador, você tem muitas particularidades quando você é dono do seu próprio imóvel e você tem e sofre, né, a pessoa saindo ali do condomínio e você precisa pagar, você vai precisar ter essa administração. Então você não tem o que se preocupar com isso com fundo imobiliário. Bastante pontos positivos, né? O que a diferença do seu próprio imóvel? Aqui, pessoal, eu nem coloquei pontos negativos, eu só coloquei o fato, tá? É o que realmente acontece. Então, por exemplo, o aluguel próprio de imóvel, que é o meu caso aqui, eu tô trazendo à luz, o exemplo que eu vivencio. Então, aqui você tem que pagar imposto. Quando você tem o seu aluguel próprio, o meu, por exemplo, eu preciso pagar imposto. E não é baixo o imposto, tá? A alíquota do IR para imóvel é sobre a sua receita e você coloca a sua receita com base nos seus recebíveis e aí é feito o cálculo do IR. Geralmente eu sempre acabo pagando imposto exatamente por causa da renda aqui do imóvel, tá? Tem manutenção, por exemplo, a gente tem que fazer uma manutenção agora no prédio, né, no nosso apartamento, porque já tem alguns anos, e a gente precisa fazer a manutenção dele. Então a gente tem que se preocupar com a manutenção de pedreiro, contratar pedreiro, enfim. Alô, mas a imobiliária não faz isso para você? A imobiliária faz, mas o valor a contratação que a imobiliária faz, quem paga é você. Então, de qualquer forma, você tem que estar responsável e preocupado pela manutenção do seu imóvel, tá? Paga IPTU, você tem que pagar os impostos, né? Então, você paga o IPTU. Infelizmente, a gente não tem como fugir disso, então acaba sendo sua responsabilidade o IPTU. Você paga condomínio. Ah, mas não é o inquilino que paga o condomínio? Sim, mas você acaba recebendo um aluguel um pouco menor por conta do próprio condomínio. Então, se o condomínio do seu apartamento é alto, que inclusive é o que acontece muito no meu, eu acabo perdendo muito a questão do recebíveis de aluguel por conta do condomínio ser muito alto. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter quando o imóvel é próprio. Se você não aluga apartamento, isso não acontece para quem aluga casa. Pelo menos a casa você se livra da questão do condomínio, né? Quem aluga a sua casa própria e não tem apartamento, né, acaba pagando apenas o condomínio. Não paga, né, na verdade, o condomínio. Paga a taxa de administração para a imobiliária. Independente se for casa ou apartamento que você aluga, eu acho muito importante você ter uma imobiliária que administre para você. Né? Porque é complicado, às vezes, você ter que lidar diretamente aí com a pessoa, porque você sabe que a pessoa ela pode ter problemas e aí você acaba se envolvendo emocionalmente com o seu inquilino e isso pode ser um ponto negativo do aluguel que pode ser prejudicado. Por mais que você tenha que ser justo, eu acredito que sim, é importante. Inclusive na pandemia a gente teve que rever aluguel, ajudar o inquilino, porque ele era um bom inquilino, pagava direitinho os aluguéis, mas a gente acaba se envolvendo, né? E minimamente que seja, a gente se envolveu um pouco, mas com a imobiliária fica mais direcionado. É uma dica que eu posso dar. Eu prefiro muito mais ter uma administradora, né, uma imobiliária ali fazendo a administração do meu imóvel do que se fosse eu para realmente tratar diretamente com o inquilino. E não tem liquidez diária. Por exemplo, a gente está tentando vender nosso apartamento, mas não é fácil, né? Aparecer comprador interessado, o momento do mercado não é propício para vender agora, porque a gente teria que vender um valor muito abaixo do que ele realmente valeria por conta do mercado. Né? A gente está vendo que a taxa Selic está alta. Hoje eu não vou falar aqui da alta da taxa Selic, mas sim, a taxa Selic aumentou. E isso para quem quer fazer empréstimo, quer pegar um empréstimo, se você
tá endividado, limite de cheque especial, empréstimo, tudo que você for fazer agora, que você for tomar emprestado, todo vai ser calculado a 13,25%, que é um valor altíssimo. Isso a taxa básica. E muitas vezes os bancos colocam até uma sobretaxa aí para poder cobrar de você esse financiamento, né? Se caso você for comprar um imóvel, enfim, qualquer juros que você for fazer agora, qualquer empréstimo, vai ser calculada essa taxa e é complicado porque é muito alta essa taxa para você agora, né, tomar emprestado o dinheiro. Então, pessoal, essa aqui é um pouco das diferenças aqui, não são nem pontos positivos e negativos, não é isso. Eu trouxe fatos aqui, tá bom? Essa é a diferença entre você ter um fundo imobiliário e você ter um aluguel do seu próprio imóvel. Sem falar que se você não tem imóvel, você vai ter que se enfiar numa dívida de 300 a 400 mil, né, ou 250 mil, e vai ter que pagar o financiamento. Então, se você for alugar esse apartamento que você está pagando o financiamento, você não vai ter nenhum lucro, porque todo o valor que você receber, você vai ter que pagar o financiamento, a não ser que você consiga um valor bem mais alto de aluguel do que o valor da parcela que você precisa pagar. Então, às vezes, as pessoas optam por investir nesse formato, né, de comprar o imóvel e alugá-lo para que ele tenha a sua rentabilidade, mas acaba sendo muito mais, você acaba gastando muito mais se você investisse tudo em um fundo imobiliário para você ter aluguel. É a mesma coisa, você vai ter aluguel dos fundos, né? Obviamente você vai receber e o valor é muito parecido como se você tivesse um imóvel. E eu vou mostrar isso na prática. Ali com os meus fundos mesmo acontece muito isso, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal. É muita informação, eu sei que vocês ficaram bem assustados, mas calma. Dá para você aprender com calma. Aqui a gente vai postar muitos conteúdos ainda sobre fundos imobiliários, a gente vai falar bastante no detalhe. Bom, quem aí já tem a reserva de emergência montada e já pode começar a investir nos fundos, comenta aqui comigo. Bom, pessoal, logo logo a gente vai ter um mega evento que vai acontecer no dia 7/7, mas a gente está montando, a gente está preparando muitas surpresas para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilha com as pessoas que conversam com você, que gostariam de ter aluguel, que gostariam de comprar um imóvel até para poder receber aluguel. Mostra para ele esse vídeo e vê que é mais rentoso muitas vezes ter fundos imobiliários ao invés de propriamente alugar, né, comprar um imóvel para alugar. Eu tenho certeza que com esse conteúdo pode ser que ele tome uma decisão diferente e você vai estar ajudando. Então compartilha aí com essa galera e também não se esqueça, né, de seguir a gente lá no Instagram para ajudar a gente a crescer, dar essa forcinha, porque é muito importante que a gente alcance mais pessoas que estejam querendo consumir este conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha ajudado vocês, que tenha agregado aí na formação financeira de vocês. Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês aí. Ele me abençoe aqui. E tchau. Grande beijo, pessoal.